Eles batiam a porta com promessas sussurradas por uma moeda hoje. Anos a menos no fogo do purgatório. O altar, a praça e o mercado se misturaram. E a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer em voz alta começou a corroer toda a cristandade. É possível comprar tempo de Deus? Antes de demonizar ou absolver, precisamos entender de onde veio essa ideia. Na teologia medieval, pecado tem duas dimensões: a culpa, perdoada no sacramento da confissão, e a pena temporal, a reparação que permanece e deve ser expiada nesta vida ou no purgatório. Com o tempo, a Igreja desenvolveu um mecanismo pastoral para aliviar essa pena. As indulgências não eram um passe livre para pecar, mas uma remissão da pena temporal, concedida sob certas condições espirituais: confissão, arrependimento, obras de caridade, peregrinação, orações. O raciocínio teológico por trás disso foi sistematizado no século XIV, quando o Papa Clemente, vi na bula Unigenitus, 1343, falou do tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, um capital espiritual que a Igreja guardiã das chaves podia aplicar em favor dos fiéis. Era um raciocínio complexo e, no papel, restrito e espiritual. No mundo real, porém, a fronteira entre o espiritual e o financeiro é frágil quando catedrais precisam de pedra, príncipes precisam de ouro e pregadores precisam de atenção. Com as cruzadas e as grandes peregrinações, indulgências se tornaram também um incentivo. Quem partisse para Jerusalém, quem sustentasse obras pias, quem financiasse hospitais poderia, sob condições, receber a remissão da pena temporal. A intenção pastoral se misturou a uma economia da devoção. Avance para o início do século XVI. Roma é um canteiro de obras. São Pedro precisa renascer em mármore. Bancos italianos financiam tronos. E príncipes alemães, endividados até o último florim, disputam prebendas e prestígio. Nesse tabuleiro entra uma campanha específica de indulgências ligada à construção da Basílica de São Pedro. Autoridades eclesiásticas concedem licenças a pregadores para divulgar e recolher donativos. Entre eles, o dominicano Johann Tetzel ganha fama por sua retórica teatral. Folhetos, sermões e quadros didáticos exibem a alma saltando das chamas. A frase que a tradição lhe atribui: quando a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai, é, para muitos historiadores, um resumo satírico feito por adversários. Mas a imagem ficou. O ponto é que a prática pastoral, local e condicionada, se transformou em campanha massiva de arrecadação. E o povo, com dor real e esperança urgente, respondeu com o que tinha: suas moedas. Do outro lado do Sacro Império Romano-Germânico, um monge agostiniano, professor de Bíblia na pequena Wittenberg, observa as confissões. Fiéis chegam com recibos de indulgência nas mãos e a consciência inquieta no peito. Martinho Lutero não vê nelas um atalho para Deus, mas um atalho ao desespero. E se a graça foi vendida como produto? Em 1517, ele redige 95 proposições acadêmicas, as famosas 95 teses, para um debate teológico. O alvo declarado não são as indulgências em si, enquanto ideia, mas o seu uso escandaloso e enganador, e a pregação que promete muito mais do que a Igreja havia definido. As teses dizem, em essência, o Papa pode remitir penas canônicas, mas não pode reduzir os sofrimentos do purgatório a tarifas. A verdadeira penitência é interior. A caridade por amor ao próximo vale mais do que comprar papéis, e se o Papa tem poder sobre o tesouro dos méritos, por que não fecha por puro amor o purgatório? Para todos, era uma crítica moral, pastoral e lógica, e tinha um ingrediente novo que nem Roma nem os príncipes calcularam bem. A imprensa, tipógrafos colocam as teses em folhetos baratos, multiplicam cópias, cruzam fronteiras. Em semanas, a discussão acadêmica vira tempestade pública. E sabe o que é mais impressionante? Como essa tempestade, que começou com uma questão sobre dinheiro e fé, mudaria para sempre o mapa da Europa, o mapa das religiões, e nos faria debater até hoje sobre o preço da salvação. Se você está gostando dessa viagem por um dos maiores escândalos da história, já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa série sobre os segredos que mudaram o mundo. Roma Reage!
Em 1518 a 1520, comissões teológicas revisam as posições de Lutero. Debates inflamam universidades. A política alemã entra em campo. A bula Surge Domini, 1520, do Papa Leão X, condena proposições de Lutero e exige retratação. O caso das indulgências já não é apenas um problema pastoral. É uma crise de autoridade, de consciência e de finanças. Príncipes que detestavam ver seu ouro fluindo para Roma descobrem, de repente, que existe uma roupagem teológica para sua má vontade fiscal. Intelectuais humanistas cansados de latim barroco e de pompa curial encontram um herói que escreve com vigor bíblico. E gente simples, sufocada por medos e taxas, percebe que talvez a salvação não precise de um tabelião. Você pode imaginar o impacto disso nas paróquias. Durante décadas, indulgências haviam sido concedidas por obras concretas, visitar doentes, restaurar pontes, alimentar pobres. No impulso das grandes campanhas, o discurso deslizou de condições espirituais para quantias sugeridas, de piedade pessoal para arrecadação organizada. Não era uma conspiração universal. Era, como a história gosta de fazer, um acúmulo de descuidos, incentivos errados e necessidades urgentes. O resultado prático por toda parte foi o mesmo. Gente confundida, pregadores ousados demais e uma reputação que Roma não conseguiria defender por muito tempo. Há um detalhe que raramente aparece nas caricaturas. A Igreja Católica, pressionada pelos abusos e pela Reforma, condenou oficialmente as distorções. Entre 1545 e 1563, o Concílio de Trento, a grande resposta católica à crise, manteve a teologia das indulgências, mas proibiu com força os lucros e negociação ligados a elas, e exigiu catequese clara. No fim do concílio, em 1563, um decreto específico tratou do tema com palavras duras contra os abusos que haviam levantado escândalos gravíssimos entre o povo cristão. Em Roma, mais tarde, a prática de pregadores ambulantes foi restringida e a ênfase desviada de dinheiro para obras espirituais. Em outras palavras, a autocrítica chegou tarde, mas chegou. Nada disso apaga o terreno fértil em que a crise explodiu. Os dízimos competiam com impostos seculares. A compra de cargos eclesiásticos simonia corroía a confiança. O nepotismo exibia o lado mundano de uma instituição que deveria administrar mistérios, não heranças. Some a isso a estética do medo. Imagens de almas entre chamas vendiam mais do que tratados serenos. E você tem a fórmula perfeita para a tempestade. Muitos folhetos da época eram peças de marketing religioso visualmente poderosas. Crânios, correntes, chamas e anjos contadores. No púlpito, pregadores dramáticos proclamavam números e promessas com uma segurança que nenhum doutor da universidade assinaria no papel. O povo, como sempre, recebeu a versão mais simples e mais eficaz. E foi justamente essa versão que Lutero atacou com raiva pastoral. É importante dizer isto com clareza. Indulgência não é perdão do pecado à venda na formulação oficial. Mas quando a praça vira catequista, a doutrina perde nuances. O resultado foi que indulgências, na cabeça de muitos fiéis, passaram a equivaler a um bilhete de loteria espiritual. E quando a fé vira loteria, a teologia vira tribunal. A Europa foi julga lá em praça pública. O caso Tetzel é o mais lembrado, não apenas por sua retórica, mas por estar ligado a uma engenharia financeira maior. A campanha que ele divulgava estava amarrada a acordos entre Roma e príncipes alemães para refinanciamento de dívidas e reequilíbrio de dioceses. Uma parte dos donativos ia para São Pedro, outra para quem intermediava. Quando Lutero pergunta nas teses se o Papa, por pura caridade, não perdoaria a todos sem donativos, ele não está apenas sendo mordaz, está expondo o componente econômico que ninguém ousava discutir no púlpito. O riso amargo do público fez o resto. Há outro ator silencioso nessa história: o medo. Medo do purgatório, sim, mas também medo do caos. Em 1525, a Guerra dos Camponeses Alemães mistura bandeiras religiosas e ressentimentos sociais. Príncipes veem na reforma tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. Reformadores radicais querem queimar imagens e despojar mosteiros.
Moderados tentam negociar. Roma, acuada, reorganiza seminários, disciplina ordens, envia novos missionários, reviça catecismos. O negócio do perdão havia se transformado em um espelho onde toda a Europa se via. Ambição, ignorância, fome de Deus, fome de ouro, tudo ao mesmo tempo. No meio desse turbilhão, vale lembrar que a própria igreja medieval tinha mecanismos para impedir abusos. A condicionalidade das indulgências, a exigência de confissão e arrependimento, a proibição de vendas diretas. O que falhou não foi apenas a doutrina, mas a comunicação e a fiscalização. Quando as palavras saem das mãos de teólogos e caem na boca de publicitários improvisados, pouca coisa resiste. A imprensa de Gutenberg, que libertou a Bíblia para muitos, também multiplicou folhetos imprecisos. E assim, de sermão em sermão, de praça em praça, o fio se rompeu. Se tudo parece distante, pense na nossa era. Toda instituição que lida com símbolos sagrados, religiosos, políticos ou culturais, corre o risco de monetizá-los mal. Quando a doação vira taxa, a fé vira compra. E o rito vira recibo. Abre-se espaço para a fúria moral e para a reforma. A venda do perdão é um lembrete de que nenhuma organização está imune a incentivos tortos. É também um alerta. Reformas verdadeiras nascem, quase sempre, de um excesso que humilha a consciência pública. A melhor maneira de fechar essa história é voltar aos documentos, onde a névoa da lenda se dispersa um pouco. A Unigenitus de 1343 explica o tesouro dos méritos com linguagem teológica densa. As 95 teses de 1517 mostram um pastor ferido contestando abusos pastorais. E os decretos do Concílio de Trento de 1563 deixam registrado, preto no branco, que os lucradores de indulgências macularam algo que deveria ser remédio espiritual. Ler esses textos em ordem dá a dimensão correta. Uma ideia concebida como medicina da alma, deformada por contextos econômicos e políticos, corrigida a duras penas quando a crise já havia incendiado metade do continente. No fim, restou uma lição com gosto de cinza e ouro. Cinza das fogueiras que queimaram livros e esperanças, ouro das moedas que compraram obras grandiosas e escândalos duradouros. Entre uma coisa e outra, pessoas de carne e osso fizeram o que sempre fazemos. Tentaram reduzir o infinito a regras e tarifas, até que alguém gritou que Deus não cabe em tabelas. Quando esse grito ecoou pelas oficinas dos impressores e pelas praças apinhadas, a Europa não pôde fingir que não ouviu. Se você chegou até aqui, me diga, o que mais te indigna nessa história? A teologia que se tornou negócio, os pregadores que prometeram demais, ou a nossa eterna tentação de transformar graça em produto? Comenta aí! E se este vídeo te fez pensar, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Isso ajuda demais a levar história séria, sem caricaturas, para cada vez mais gente. E se você perdeu nosso último vídeo, o link está na tela agora nos cards. Até a próxima!